começar a gravação aqui. Bom, gente, boa noite, espero que vocês estejam bem. Então vamos começar, né? Acho que a Maria Clara lembrou aqui também da valorização das pessoas que estão aqui. Então eu queria agradecer demais vocês que estão aqui presentes, que a gente está aqui no nosso último encontro desse grupo de estudos. Então é um ciclo que está se fechando, né? E a gente está muito feliz por tudo que a gente chegou a realizar até o presente momento, né? Essa liga que começou esse ano e já fizemos mais... Esse é o nosso segundo grupo de estudos que a gente faz e acho que é muito isso, né? Sobre a nossa missão de querer proporcionar ali o melhor ensino de melhor qualidade da TCC. Isso de forma acessível, de forma gratuita para os estudantes também. Acho que isso é muito bacana. A Júlia falou que vai sentir falta, que fofo. Também sentiremos, mas vamos ter mais coisas, né, Isa? A gente vai ter mais grupos. Então vamos lá, gente, vamos lá. Tá aparecendo certinho? Deixa eu ver se eu consigo enquadrar bem. Bom, gente, vamos começar então. Deixa eu só adequar aqui, porque o slide ficou pequeno, eu tenho que ir mostrando a informação aqui. Ô Isa, tem como só fechar o mic, que ele tá fazendo um barulhinho? Ah, sim, desculpa, eu nem percebi que tava aberto. Vou fechar. Tranquilo, de boa. Beleza, agora só tô ajeitando as coisas técnicas aqui. Beleza. Queria aumentar o slide ficou pequeno, né? Agora foi. Show. Bom, gente, vamos para o encontro número 3, certo? Que é nosso último encontro dessa série. E o que a gente vai ver hoje? Eu vou fazer um panorama geral. A gente vai começar falando de uma visão geral da conceitualização. Vou ser super breve, vai ser tipo 3 tópicos assim, só para fazer um recap geral. Depois a gente vai falar de 3 pontos, que é empirismo colaborativo, pontos fortes do cliente e também a relação terapêutica, tá? E pra finalizar a gente vai ter um roleplay com a Isa e com a Nath, que vai ser muito legal. Show? Então bora lá. Só conferir de novo. Tá, beleza. Bom, gente, pra começar, 3 princípios orientadores da conceitualização, né? A gente tem, segundo a PADESC, a gente tem 3 níveis fundamentais, que é os níveis de conceitualização, longitudinal, transversal e descritivo. Tem o empirismo colaborativo e a incorporação dos pontos fortes. Vou ser bem sintético aqui, indo bem direto ao ponto. Basicamente, nos níveis de conceitualização, você desenvolve a partir da descrição das dificuldades atuais do cliente em termos da TTC. Tem estruturas explanatórias que vinculam os desencadeantes, ciclos de manutenção e fatores predisponentes e também os fatores protetores, né? O que mantém, o que protege, enfim. Então esse é um panorama geral que a gente já trabalhou bastante nas últimas aulas, certo? E temos o empirismo colaborativo, que eu vou aprofundar esse tópico, mas em linhas gerais, o que a gente tem que entender? É aquela ideia que o terapeuta e o cliente trabalham juntos, certo? Como se fosse uma equipe. Então, tira um pouco aquela hierarquia, talvez, né? Que um terapeuta aqui, o paciente aqui. Não, eles vão trabalhar juntos, como se fosse uma equipe. E também vai juntar a experiência do cliente, porque se tem uma pessoa que sabe muito sobre a vida do cliente, é ele mesmo, certo? Tá. Vai juntar também a teoria e pesquisa, tá? Então, vai juntar a teoria da TCC e a pesquisa da TCC, os dados ali, né? De evidências científicas. Tudo isso em um processo esclarecedor de formulação e também de testagem de hipóteses. É muito legal essa questão de testar hipóteses, ver novas possibilidades, novos caminhos, tá? E o cliente deve estar integral e explicitamente envolvido em todos os estágios nos processos de conceitualização. Então, quando a gente estiver fazendo a conceitualização, não vai ser um segredo que o terapeuta vai estar fazendo ali. Não, o paciente vai estar ali ciente das coisas que estão acontecendo, de todo o processo. Porque, afinal, é um trabalho em equipe, é um trabalho juntos, certo?
E outro ponto muito interessante, que é a incorporação dos pontos fortes do cliente, né? Que identifica e incorpora ativamente os pontos fortes, que eu acho muito interessante. Eu lembro algo marcante, assim, eu participei uma vez de um grupo de estudos, né, sobre emoções. E aí a terapeuta disse assim, que ela estava no início da clínica, né? Veio um paciente e falava assim, olha, eu cansei da terapia, porque eu chego na terapia e parece que vocês só vêm apontar meus erros, só vêm dizer o que eu tô fazendo errado, eu tô pensando distorcido aqui, tô fazendo comportamento errado aqui, porque parece que a gente só trabalha o erro. Tipo, eu cansei de estar aqui na terapia e eu já até sei o que você vai dizer, porque você vai falar, tá distorcido e tal. Então, eu acho que é um ponto muito interessante, né? Que muitas vezes pode ser que se caia ali, a gente tem um foco atencional em só querer direcionar em modificar as crenças, modificar pensamentos torcidos e só focar nesses pontos de dificuldade do paciente. E não é assim, a terapia também vai trabalhar os pontos fortes, que é fundamental, né? E qual que é o objetivo? É aplicar os recursos existentes no cliente às dificuldades atuais. Porque afinal, o cliente, por mais que ele tenha feito na vida dele, ele não é permeado só de erros. Ele também tem muitos acertos. Ele fez coisas que deram certo. Ele teve formas de manejar que foram boas. Por que a gente não utilizar esses recursos, né? E também, para fortalecer sua consistência, utilizar seus pontos fortes ao longo do tempo, né? Ou seja, para desenvolver a resiliência. Já já eu vou definir certinho o que é esse termo resiliência, né? E também, ao focar nos pontos fortes, né? Isso promove motivação e engajamento no tratamento, certo? Gente, falei que essa revisão ia ser super rapidinho. Agora a gente vai aprofundar em cada aspecto, tá? Gente, falei muito rápido, tô no ritmo bom, vocês vão me avisando, tá? E também depois a gente vai ter uns diálogos bem legais, também conto com a participação de vocês. Show! Vamos lá. Animada, que bom. Mari. Bom, vamos lá. Empirismo colaborativo. Vamos lá, gente. O terapeuta, um ponto importante, né? O terapeuta deve abordar a conceitualização de caso de uma forma colaborativa com o cliente, usando a abordagem clínica. Empírica, quer dizer, usando a abordagem empírica. E quais são... tem como voltar rapidinho no slide anterior? Qual slide? Esse aqui? Sara. Isso? Então tá. Certo? Tirou um print, anotou certinho. Por nada. Bom, vamos lá. Quais são as características principais do empirismo colaborativo? Por um lado, para o cliente, por um lado, para o terapeuta. Para o cliente, ele tem essa questão da participação ativa, em rápidas palavras. Já para o terapeuta, o empirismo colaborativo vai ajudar em avaliar as dificuldades atuais do cliente, para planejar as intervenções terapêuticas e também para revisar o processo de terapia. Bom, basicamente, essa parte do empirismo, o que a gente tem que colocar em vista? Que valoriza a observação direta e a coleta de dados para avaliar as crenças. É muito importante, né? Realmente... Então, quando a pessoa vem com algumas crenças, a pessoa acredita que nem gosta dela, que ela nunca vai ser amada, é muito importante a gente realmente se inserir no mundo e ver o que as evidências, né? O que as pistas do mundo mostram se realmente isso é condizente ou não, né? Também os comportamentos e as respostas psicológicas e emocionais. Além disso, essa questão do empirismo é muito interessante porque ela ajuda a continuar o processo fora da sessão. Porque, por exemplo, a sessão é uma vez por semana. O que a pessoa vai fazer nos outros 6 dias? Ali, esses outros 6 dias é um ótimo momento de treinar habilidades, é um ótimo momento de colocar em prática, de colocar em forma empírica o que está se aprendendo, né? Por meio de exercícios de observação, por escritos e comportamentais. Acho muito interessante, gente, não sei se vocês já viram esse livro aqui, Questionamento Socrático, para psicoterapeutas. E aí, nossa, ele dá uns exemplos muito legais. E aí ele dá um exemplo, por exemplo, tipo, como que a gente aprende as coisas, né? Tem um método, acho que é de Kolbe, que ele fala assim, se tem uma coisa que é muito boa para fazer a gente aprender, é realmente experienciar ali, se colocar ali na prática mesmo e experienciar as coisas que a gente pretende almejar, assim. Então, é muito interessante isso, né? Que esse valor importantíssimo de você ter uma atitude mais empírica, de você realmente se colocar e em situações ali que você acha interessante. Maravilhoso, né? Nossa, eu sou muito fã desse livro, acho muito bacana. Bom, aí a Padeschi,
ela vai falar um pouquinho dessa abordagem empírica, a conceitualização de caso. O que seria isso, né? Significa que os terapeutas e clientes avaliam ativamente as conceitualizações obtidas na terapia. E é muito interessante, né? Que quando você está montando uma conceitualização, você está fazendo hipóteses, né? Você está criando ali hipóteses que você pode fazer. E muitas vezes você está muito suscetível a erros. Muitas vezes você, sei lá, pensa que o paciente tem alguma crença de estar no assunto, ou tem alguma estratégia compensatória. Então você vai testando, você vai vendo, avaliando isso. E é muito importante você chamar o cliente também e falar, olha, vamos pensar isso aqui juntos, vamos ver se faz sentido. Olha, eu, no que você falou, cheguei a uma certa conclusão, será que faz sentido? E aí você vai junto com o cliente avaliando, né? Por isso que esse trabalho em conjunto. Beleza? E também, quando for necessário, também mudar de rotas, que é extremamente normal. E aí, o nosso papel com o empirismo, né? Que primeiro é entender que a gente está sujeito a muitos erros, porque é muito interessante. Da mesma forma que o paciente tem muitos filtros cognitivos, muitas coisas que fazem ele ver a vida ali de uma forma, às vezes, muito específica, a gente também tem. Então, você lidando com seus filtros cognitivos, eu lidando com os meus, eu com as minhas distorções cognitivas, você com as suas. Então, assim, a chance de ter erros, ela existe, né? Por mais experiente que você seja. Então, é realmente entender, assumir esse lugar, né? Que a gente pode também ter muitas alterações, muitas distorções cognitivas que isso pode afetar. Também tem a questão do nosso sistema de tomada de decisão, né? Mais rápido e mais devagar. Esse é, inclusive, até uma recomendação de um livro, que ele é bem interessante e também bem chato, que é esse livro Rápido e Devagar, que ele vai falar um pouco dessas duas formas ali de processamento, de tomada de decisão, né, que é o rápido e o devagar. Às vezes você tem um pensamento que ele é um pouco mais rápido, menos racional e tudo mais, que mais intuitivo, que vem, né, sabe, tipo, como se um pensamento automático, que vem rápido na sua mente. Então, sei lá, o paciente começa a falar que ele tem um pouco de dificuldade de se relacionar e de ter amigos, aí, sei lá, vem um pensamento rápido, tipo, nossa, será que é autismo? E você sabe que não é assim, né? Que não é um sintoma que vai caracterizar um determinado transtorno. Então, a gente tem, às vezes, pensamentos que vêm ali muito rápido, e ali tem também um processo mais lento, devagar, né? Que vai se dividir. Então, assim, tomar aquele cuidado, às vezes, com conclusões precipitadas que nós tomamos. É claro que eu fiz um panorama bem geral, e o livro vai aprofundar bem, que é bem interessante. E também que nós temos pensamentos e distorções cognitivas que podem afetar. Pois é, tipo assim, esse livro é muito bom, mas eu particularmente achei muito chato ele. Sim, é muito legal. Mas, gente, ó, muito legal. Se quiserem um livro pra dormir. Brincadeira, tô brincando, gente, tô metendo o pau do livro. Não, ele é um ótimo livro, só que também é uma leitura não tão. Que dá uma dificuldade. Eu, pelo menos, senti bastante dificuldade com essa leitura. Bom, outro ponto também, falamos do empirismo. Então, agora vamos falar do colaborativo, né? Que então tá tudo muito interligado. É basicamente duas cabeças pensam melhor do que uma cabeça, né? Então, basicamente, quando são apresentadas aos clientes as considerações de caso derivadas do clínico, o impacto que causa no cliente pode ser neutro e muitas vezes negativo. Isso é muito interessante, né, gente? Às vezes, sei lá, você faz uma conceitualização e aí, se você entrega direto para a pessoa, né, um negócio pronto, pode ser que tenha um impacto negativo, né, tipo, de ter essa reação. Então, é muito interessante tomar esse cuidado também. Tem certas coisas que a gente tem que saber manejar nos momentos certos de falar de determinados pontos e conduzindo isso, né. Se você simplesmente faz algo extremamente complexo e apresenta para o paciente, é difícil ter essa aderência. Se já até pra gente é um pouco difícil entender, imagina para um paciente, né, tipo, ó, toma aqui sua cognição. Então é algo bem complexo, por isso que tem que ser feito aos poucos, de uma forma muito bem manejada. E também o modelo PADESC, ele busca o desenvolvimento colaborativo, né, de cada nível de conceitualização. Relembrando, níveis de conceitualização: descritivo, longitudinal e transversal, que é o utilizado, que a gente comentou nas últimas aulas. E também essa colaboração, ela é muito importante porque ela diminui a probabilidade de erros, né? Se você está sempre ali vendo com o paciente, testando juntos, se aquilo faz sentido para ele, se ele compreendeu, isso diminui muito a nossa chance de errar na hora de fazer. E para exemplificar isso, o que eu acabei de falar agora, tem a metáfora do carro que eu achei super interessante. Então, assim, imagina que você tá dirigindo. Você tá. O paciente está dirigindo o carro, né? Que é o paciente que dirige a vida dele. O paciente está dirigindo o carro e você é a copilota, né?
E aí a pessoa fala assim, olha, eu tô sem Google Maps, você vai ter que dizer pra mim pra onde eu tenho que ir. E aí você fala, olha, chega, vira à direita, depois vira à esquerda, depois de 100 metros vira à direita de novo, depois de 1 km vira à esquerda, aí quando chega no posto de gasolina vira à direita, direita, direita e vai pra esquerda. Meu Deus, não vai entender nada, né? O que tá acontecendo? Então, da mesma forma, se você compartilhar o mapa todo da pessoa em um ponto particular, ou de uma vez, isso não vai ajudar muito o motorista. Não é mais útil você compartilhar as informações de forma moderada em momentos específicos? Faz sentido? Da mesma forma, na conceitualização de casos. É muito mais interessante você chegar em pontos centrais ali da terapia e aos poucos compartilhando, ao invés de você chegar e dar um mapa geral para a pessoa, certo? Da mesma forma, se você, né, se o terapeuta compartilha as hipóteses da conceitualização que muitas vezes estão afastadas da estrada, ou seja, ele chega a hipóteses às vezes que estão um pouco distorcidas ou estão muito fora, isso ainda pode prejudicar, porque pode fazer que o paciente tome caminhos errados e aí, enfim, se perca mais no caminho, certo? Então, curtindo essa metáfora do carro, gente? Achei bem interessante. Show. Achei muito boa. É bem legal, né? Acho que fica bem didático essa questão de que você tem que compartilhar aos poucos e não de uma vez, né? Da mesma forma que você compartilha ali um caminho, um trajeto num carro, certo? Que bom. Então, para quem não conhecia, metáfora bem legal. Bom, outro ponto fundamental do empirismo colaborativo é você ter uma curiosidade verdadeira e uma curiosidade autêntica. Eu acho que isso é muito interessante. Quem quiser entrar mais detalhes também, né? Artimed me patrocina, por favor. Mas nesse livro aqui ele conta mais sobre essa questão da curiosidade verdadeira e autêntica. Que é exatamente essa questão de você conseguir ser mais... ter realmente... tá afim de entender ali o que o paciente está falando, né? E é um ponto interessante também. Não é uma curiosidade meio de Columbo que ele vai dizendo, né? Columbo é um personagem que ele se fazia desentendido, fazia que não entendia nada, que não sabia de nada, para que as pessoas baixassem suas defesas e revelassem o que pretendiam. Então, assim, não é aquelas dúvidas mais ingênuas. Realmente você está interessado verdadeiramente no que a pessoa está falando. Quer saber curiosidades, quer saber mais exemplos, quer realmente entender. E de uma forma extremamente sua. Não é pra você, sei lá, seguir um script de perguntas que você tem que fazer, né? É realmente ter essa questão autêntica ali, né? Da sua questão mesmo, né? Da sua personalidade. Pra ser curioso frente a o que a pessoa está falando. Certo? E aí, uma recomendação, que é esse livro, né? Do Scott Waltman, que é bem bacana para aprofundar. Outro aspecto também, eu queria fazer essa recomendação desse livro. Não sei se vocês conhecem. Esse é o Aprendendo a Terapia Cognitivo Comportamental. Ele é bem legal, tem umas imagens bem legais. Eu achei que teria imagens com cores, né? Por ser um guia ilustrado, mas não tem, gente. Uma pena. Mas eu acho muito legal que nesse livro tem vídeos, né? Então quando você compra ele, você ganha um código. Aí nesse código você insere lá no site, algo bem tranquilo. E aí você tem direito a alguns vídeos. Por exemplo, esses vídeos aqui, que mostra o paciente atendendo, o terapeuta atendendo o paciente, e você vê, né, essa postura empírica, essa postura de empirismo colaborativo, de relação terapêutica. Eu acho muito interessante, que a gente pode ver, né, como é que funciona a terapia. É um ponto interessante também que, se não me engano, nos Estados Unidos, né. Uma alternativa gratuita também é o canal no YouTube do Instituto Beck. Não sei se vocês já conheciam, mas, por exemplo, tem sessões gravadas, tem a sessão 10 do Abe. Isso, exatamente, é um roleplay, Silmara. É bem legal. E olha que legal, é um roleplay ainda com a Judith Beck. Essa aqui é a Judith Beck. E aí tem a sessão 2 com o Abel, a sessão 10, enfim. E aí tem a... Muito legal. Muito legal, né, gente? Depois dê uma olhadinha lá e que vocês podem acompanhar essa sessão. Se eu não me engano, teve uma época que esses vídeos estavam privados e agora estão disponíveis. Eu fui olhar e estava ali presente, então é bem interessante. Só que, preciso dar um porém. Esses pacientes são todos norte-americanos, né? Norte-americanos. E é muito interessante a gente fazer a adaptação cultural. E tem um artigo da Carmen, uma professora brasileira super famosa aqui na área de TCC, que tem um artigo muito interessante. Existe uma produção muito boa sobre os aspectos distintivos da TCC
no Brasil e comparado com as outras culturas. Oi, acho que a Ana Clara levantou a mão. Oi, Ana. Acho que foi sem querer. Bom, tem uns aspectos distintivos, que é basicamente, ela vai falando de alguns detalhes muito específicos que a gente tem aqui no Brasil para fazer essa adaptação cultural. Então, uma recomendação bem legal de leitura também. Fica aí, né? Já que eu tô recomendando sessões de terapia que não são brasileiras, vale também ressaltar essas que a gente tem que fazer essas adaptações pro Brasil. Certo? Beleza, beleza. Gente, queria fazer algo participativo agora. Queria de duas pessoas voluntárias. Quem gostaria de ser voluntário? Que basicamente seria para ler o texto. Aí uma pessoa seria o cliente e outra seria o terapeuta. Quem poderia? Estou tentando fazer dinâmicas diferentes na aula. Será que alguém poderia? A galera de ensino, a galera da liga quiser dar um help aqui também, tô aceitando. Pode? Maravilha. Olha, educação positiva, Maria Clara. Você quer ser o terapeuta ou paciente? Show, Ellen. Maravilha, então. Vocês querem ser quem, gente? Tá, a Maria Clara vai ser o paciente e a Ellen vai ser, então, o terapeuta. Pode ser? Ó, aí, gente, não quero... pra vocês que estão assistindo, quero que vocês pensem quais aspectos do empirismo colaborativo vocês enxergam nesse diálogo, tá bom? Corrente de oração funcionando. Tá bom. Então, enquanto a Maria Clara e a Ellen vão falar esse diálogo, pensem, depois eu vou perguntar pra vocês quais características você encontra, beleza? Então, podem começar, quem quiser. Começa com a Maria Clara. Estão conseguindo me ouvir? Sim, aí deu certo. Aí, gente, as orações funcionaram. As vozes me dizem coisas que me apavoram. Que tipo de coisas as vozes lhe dizem? Elas dizem para me machucar e para machucar as outras pessoas. Você estaria disposto a conversar comigo sobre as vozes hoje? Talvez possamos encontrar uma forma de ajudá-lo a lidar com elas. Sim. De quem você acha que são essas vozes? Eu acho que são anjos ou demônios. Isto significa que elas são poderosas? Sim, é claro. Isso é o que me assusta tanto. Eu tenho medo de que elas me forcem a fazer coisas ruins. Você já fez alguma coisa ruim até agora? Não tão ruins assim. Como você consegue parar quando as vozes lhe dizem para fazer coisas ruins? Eu rezo. Eu toco música alta para não ter que ouvir. Eu fico longe das pessoas que eu poderia machucar. Parece que você usou a sua fé e resolução de problemas para encontrar algumas formas de proteger a si e aos outros. Sim, mas eu não sei por quanto tempo eu consigo ser mais esperto do que elas. Talvez hoje possamos saber algo mais sobre as vozes que possa lhe ajudar. Eu tenho uma teoria de que gostaria de lhe falar a respeito e que poderia ajudar. O que é? Essas vozes podem ser anjos ou demônios. Ou é possível que elas sejam pensamentos na sua cabeça que lhe assustam e que, na verdade, não têm muito poder. Eu acho que é importante que tentemos entender exatamente quem são essas vozes e o quanto de poder elas têm. Você acha que saber mais sobre essas vozes poderia ajudá-la? Sim, mas eu tenho certeza de que elas não estão somente na minha cabeça. Ok, então talvez isso seja uma coisa que deveríamos testar. Perfeito, muito bom. Muito obrigado, meninas, por ter ajudado. E aí, gente, vocês acham que valeu? Vocês conseguiram identificar alguns aspectos do empirismo colaborativo? O que vocês acharam do diálogo também? Fez sentido? Não sei. Bom, gente, eu vou trazer aqui então as concepções. Se quiser também fica à vontade colocar no chat, tá? Oi, Nathalie, pode falar. Você também perguntou no diálogo onde a gente viu o empirismo colaborativo, certo? Uhum. Eu tô aqui com a Chay, né? E aí a gente percebeu que na hora que o paciente falou sobre as crenças, o terapeuta validou
que isso é importante para ele. Então, foi um que a gente reparou aqui. Show, que legal. Gente, depois, quando o terapeuta pergunta, o que o paciente faz para lidar com as vozes também. Vou aproveitar essa deixa do Gabriel e perceba. Gente, as perguntas que o terapeuta fez não foram triviais. Não foram triviais. Porque dá pra ver que o terapeuta, ele sabe sobre a questão da esquizofrenia, da psicose, enfim. Dá pra ver que o terapeuta sabe, conhece. Por quê? Olha a pergunta que ele faz. Que tipo de coisas as vozes dizem, né? Eu até grifei aqui, gente. De quem você acha que são as vozes? Isso significa que elas são poderosas? Isso identifica que o terapeuta tem um domínio sobre o que perguntar nesse caso, né? E não faz perguntas ali aleatórias. São perguntas bem intencionais e é a pessoa que conhece o transtorno, certo? Por isso que é importante a gente saber da teoria, por isso que é importante a gente saber da psicopatologia, que a gente consegue fazer perguntas mais assertivas. Acho que esse é um exemplo bem prático da importância de saber da psicopatologia, porque essas perguntas não são aleatórias, assim, são bem, eu achei bem interessantes, né? Outros pontos que também, né? Eu tenho uma teoria que gostaria de falar a respeito, que poderia ajudar, enfim. Ele fala que podia ser pensamentos e tal, e tudo mais. Outras considerações que o pessoal colocou no chat, né? Analisou os pontos fortes, perfeito. Já respondo as dúvidas, só um minuto. Aí também, ele fala sobre manter o respeito, né? Então ele coloca ali, você usou sua fé para resolver os problemas, encontrar as formas de proteger. Então assim, o paciente, apesar de ele ter falado isso, ele não coloca ali como uma questão de julgamento, ou de falar, não, isso aí é um pensamento distorcido que você tá tendo. A nenhum momento ele fala isso, né? Ou também ele vai perguntando, você estaria disposto a conversar comigo sobre? Então tem essa característica, que tá muito ligado ao empirismo colaborativo. Outro ponto também, ele convida a examinar de forma colaborativa. Então nunca é tipo, vamos fazer isso, vamos pensar dessa forma. Olha, você está pensando distorcido. Não é isso que ele está fazendo, né? Então, você estaria disposto a conversar comigo? Posso encontrar forma de ajudar? Então não é nada impositivo, né? Talvez hoje possamos saber algo mais sobre essas vozes, porque o terapeuta sabe que aquilo é muito emocionalmente carregado. E aí vem e traz essa questão, né? Tipo, se você quiser, enfim, tudo mais. E também faz esse convite, né? Deveríamos testar, né? Encorajar essa abordagem empírica dentro da sessão, né? Então, assim, você acha que saber mais sobre essas vozes pode te ajudar? Então, talvez será algo que deveríamos testar. Então, sempre encorajar, tipo, vamos colocar em prática isso que a gente colocou. Agora eu vou ler aqui no chat. O Thor falou que ele analisou os pontos fortes, viu que o paciente usou a fé para proteger. Isso é essencial, isso é fundamental. Ele já identificou que a fé é um recurso importante para ele. Então, o terapeuta ter essa sacada ali é fundamental. O Saulo perguntou aqui, fiquei em dúvida quando o terapeuta disse para o paciente que pode ser voz da cabeça dele. Isso pode ser feito para o paciente que de fato vivenciam isso com a realidade? Então, tem que tomar cuidado também e tem que analisar cada caso a caso, né? Isso pode até ser um pouco invasivo ou pode até gerar gatilhos, então acho que tem que saber, né? De cada caso a caso. Alguém tem outra consideração sobre esse assunto também? Eu acho que ele também colocou no campo das possibilidades, não falou, tipo, afirmou, olha, essas vozes são só pensamentos que estão na sua cabeça. Não, ele falou, é possível. E eu acho que tem que verificar também o nível ali que a pessoa está de consciência, do insight dela sobre aquilo. E aí ele já deu uma pista, que ele falou, olha, eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, que elas não estão somente na minha cabeça. Então, já diz que ele entende como aquelas vozes como algo totalmente verdadeiro e ele acredita nelas. Então, acho que, de repente, está investigando ainda. Ele não está afirmando, ele está investigando para se certificar. Essa, pelo menos, foi a percepção que eu tive. Perfeito, isso. Muito obrigado. E também a Vitória falou, né, dos anjos e demônios, ou é possível que seria um exemplo de empirismo colaborativo? Sim. Validação também é muito interessante. Eu acho que é interessante também a validação, né, que é você realmente fazer essa questão, né, ver o peso emocional que tem tal coisa. A validação muitas vezes é confundido como concordar ou aprovar, não necessariamente, né, então você ali tá querendo entender, querendo esclarecer os pontos. Acho que é algo fundamental da validação.
o Gabriel também disse, né, que é importante também, apesar de ter uma tese sobre o quadro da psicose, o terapeuta não impõe nenhuma verdade sobre o paciente. Perfeito. Não tá ali para impor. Então, a postura de não julgamento também, acho que a gente conseguiu ver na prática. Gente, gostaram desse exemplo? Eu acho que... Muito bom. Curtiu? Ah, obrigado, Nath. Eu quis trazer um formato um pouco diferente, porque a gente pode ver na prática. Porque, gente, eu quebrei a cabeça pra caramba pra falar como é que eu falo de empirismo colaborativo. Eu vou chegar a falar definições de empirismo colaborativo. Aí você fica assim... legal, né? Então, eu acho que talvez um exemplo prático seria mais interessante. Beleza. E aqui, esses exemplos eu tirei aqui desse livro, né? Que é o livro básico que a gente está utilizando. Em especial, os capítulos 3 e 4, inclusive eu tirei um print de uma parte desse capítulo, deu uma treta no Threads. Enfim, tretas de rede social. Bom, vamos para os pontos fortes do cliente. Vamos para os pontos fortes. Como a gente eu trouxe um pouquinho também desse aspecto, né? Da gente não só falar de aspectos de erros e tudo mais. E os pontos fortes é uma âncora muito boa que a gente pode utilizar. E reconhecer os pontos fortes do cliente é muito importante, vai te ajudar demais. Então, uma conceitualização que inclui tudo o que está certo com uma pessoa, baseia nos recursos existentes e amplia o campo de intervenções possíveis. Porque é muito interessante pensar nisso, que a pessoa, ela tem, em muitos momentos da vida dela, ela conseguiu fazer coisas difíceis, desafiadoras, fez coisas ali que vinham de encontro às crenças dela, e aí você se pergunta, tá, mas como é que ela conseguiu fazer tudo isso? E utilizar esses sucessos que a pessoa teve é muito importante. E você pode transferir nessas habilidades que ela teve, nisso que ela fez, para outros momentos da vida dela. Certo? E quais as consequências de você trabalhar os pontos fortes? Aumenta e desenvolve a resiliência do paciente. A resiliência, como definição desse livro, ele traz o seguinte: é como as pessoas negociam com a adversidade. Envolve a adaptação psicológica para manter o bem-estar. Então esse que seria o termo resiliência, tá? Para a DESC. E os pontos fortes do cliente oferecem caminhos naturais, isso que é muito interessante, né? Porque às vezes a gente vai treinar habilidades que muitas vezes o paciente ainda não tem, né? Mas muitas vezes o paciente tem formas naturais de lidar com os problemas dele. E a gente pode pegar esses caminhos naturais que ele tem, utilizando os pontos fortes, tá? Então é muito interessante pensar, né? Olhar por esse ângulo, né? Que muitas vezes é dispensado, certo? E aí, em qual momento identificar os pontos fortes? Desde o início, né? Desde o primeiro momento que você tem contato com o paciente. Então, no início da avaliação, né? E em cada nível de conceitualização, né? Quando você se torna mais longitudinal, né? Daquela questão do tempo, da história de vida e tudo mais, os fatores que predispuseram e protegem os clientes são identificados, e ali você pode pensar ali também nos pontos fortes, certo? Será que vai dar certo essa reprodução? Ah, tá. Gente, inclusive, hoje eu tava assistindo um vídeo no Instagram e ele falava exatamente desse ponto. Aí eu falei, olha, eu vou colocar aqui e ver se faz sentido. Alguém pode confirmar se o áudio tá funcionando? Você está com medo do novo emprego? Sim. Por que você acha que não vai conseguir dar conta? O que você acha que essa ansiedade está te dizendo sobre suas habilidades? O que você acha disso? Como você acha que se sentirá se conseguir enfrentar esse primeiro dia de trabalho? Perguntar repetidamente sobre os aspectos negativos da ansiedade. Você já enfrentou desafios parecidos antes? Como foi a experiência? Se algo realmente não sair como esperado, como você poderia lidar com isso? Como a sua ansiedade afeta a sua cognição? E se um amigo seu estivesse passando por isso, o que você diria a ele? Nossa, muito boa, né? Essa Fernanda, ela é muito boa. Eu curti demais ela também. Fica a recomendação, gente, pra seguir no Instagram. Eu achei muito interessante também, que ela vem trazendo aqui umas dicas, né, de como que você pode articular melhor as perguntas e também ser menos diretivo nas perguntas. Às vezes as perguntas induzem um tipo de raciocínio.
Então, fazer boas perguntas é bem complexo. E esses exemplos que eu achei bem interessante. Beleza. Gente, agora tem um diálogo de exemplo de uma situação de um paciente que às vezes não consegue identificar, pontos fortes. Eu achei muito interessante esse exemplo. A gente pode repetir também. Alguém gostaria também de falar? Esse aqui? Eu posso. Então, você quer ser o paciente ou o terapeuta? Paciente. Paciente. Alguém quer ser o terapeuta? Eu posso ser, se ninguém mais tiver vontade, enfim, interesse. Show, Pode beleza. começar? Aham. Acho que agora eu tenho uma boa ideia das dificuldades que você vem enfrentando. Antes de terminarmos a nossa sessão de hoje, eu gostaria de saber um pouco sobre o que você fez, o que fez você se aguentar nesses últimos meses. Eu não sei o que você quer dizer. Bem, os tempos têm sido muito difíceis para você. Você deve estar fazendo alguma coisa para se manter de pé diante de todas essas pressões e perdas que experienciou. Eu não estou de pé. Eu estou demolida. Eu me desestruturei e não consigo fazer nada da minha vida. Arruinei as minhas amizades e destruí a confiança que minha família tinha em mim. Entendo que as coisas pareçam muito sombrias para você. No entanto, eu me lembro de que, quando marcamos uma hora para nos encontrarmos, você disse que teria que ser antes das 16 horas, porque você queria estar em casa quando seus filhos chegassem da escola. Tenho que estar em casa depois das 16 horas. Não há mais ninguém para fazer isso. Sim, e me parece que deve ser muito difícil ser mãe quando você está se sentindo tão deprimida. Eu não estou sendo uma boa mãe, atualmente. Talvez não, mas pelo que você disse antes, parece que você consegue conversar com as crianças, fazer o jantar delas e colocá-las na cama, apesar de se sentir muito mal enquanto está fazendo tudo isso. Sim, qualquer mãe tem que fazer isso. E essas coisas podem ser difíceis de serem feitas depois de um longo dia, mesmo nas melhores circunstâncias. No entanto, você está conseguindo fazer isso sob a pior das circunstâncias. Como você faz isso? Gente, o que vocês perceberam? Inclusive arrasaram. Muita bonita. A Karina tá muito triste, tadinha da Karina. Pois é, sim. E, bom, acho que um ponto muito interessante de se identificar é como que ele vai puxando, né, para essa questão de trazer em evidência ali o que a pessoa tá fazendo de fato, né? E isso é uma forma também que você pode utilizar para identificar os pontos fortes, né? Então, introduz uma área de força da Katrina que não havia identificado. Fala, olha, você, apesar de tudo que está acontecendo, você continua fazendo o que tem que ser feito, né? Você tem feito muitas coisas, tipo, como que você consegue fazer isso? Então, essa é uma forma validante e de evidenciar, né, tipo, pontos positivos que ele vem trazendo. Mais pra frente tem outros diálogos também. Nosso tempo tá um pouquinho curtinho agora, mas ele vai trazendo também, né, tipo, que apesar de que isso pode parecer pequeno, né, o terapeuta vai colocar, né, tipo, eu admiro a sua capacidade de manter suas obrigações e de expressar amor pelos seus filhos, quando você se sente tão mal, né, eu conheço muitos pacientes que não fazem nem mesmo quando são infelizes, né, e aí vai validando ali o paciente, apesar das dificuldades, ela vai lá e mantém ali, tentando manter as pontas e tudo mais. Então acho que é um ponto muito relevante, muitas vezes nunca ninguém disse isso pra ela, né, pra achar que ela tá fazendo o óbvio, muitas vezes que ela não tá fazendo o óbvio. Então, já algo muito interessante. Além disso, gente, gostaria de dar uma recomendação, não sei se vocês conhecem, que é o CTR, né, que é a terapia cognitiva orientada para recuperação, que foi a última contribuição do Aaron Beck, no livro de 2021, que basicamente ele tem a premissa de ser uma abordagem focada em pontos fortes. Fala, mas Yuri, mas não são todas as abordagens TCC que focam em pontos fortes? Tem um cuidado especial com os pontos fortes, porém a CTR potencializa isso, né? É realmente uma abordagem focada em pontos fortes. Então é um dos focos, tá? E ela é mais trabalhada, né, com diagnósticos mais complexos, né? Por exemplo, esquizofrenia. Então é muito interessante. Nossa, a TCC trabalha com esquizofrenia? Tem a CTR que vai ter um dos intuitos de trabalhar com essa população, né? E transtornos mentais mais graves ali também. Então é bem interessante. Inclusive,
Tem até alguns vídeos no YouTube da Anna Pollock, que ela vai falando cada capítulo ali. Então é bem interessante, fica a recomendação aí para vocês, quem quiser se aprofundar nessa abordagem, né? E aí, basicamente, qual que é o objetivo? É fortalecimento, a recuperação e resiliência de indivíduos com dificuldades, graves problemas mentais. E aí, o que eu vou dizer agora vai parecer coisa de outra abordagem, que busca enfatizar o senso de propósito, né? E também relações significativas, questão de valores, que às vezes parece bem parecido com a TCC, enfim. TCC não, a ACT. Então é bem interessante como as abordagens vão se dialogando, principalmente dentro do guarda-chuva das TCCs. Show! Vamos falar agora, para finalizar, relação terapêutica. Vamos falar sobre relação terapêutica. E não tem como falar de relação terapêutica sem recomendar esse livro que foi lançado esse ano. É um livro bem interessante que só fala sobre isso. E, inclusive, tem os mitos da TCC, né? Muitas vezes as pessoas falam, a questão da relação terapêutica e tudo mais. Enfim, quem quiser aprofundar mais sobre esse tema, tem esse livro só sobre a TCC e a relação terapêutica, né? Só pra vocês terem ideia, primeiro ele vai fazendo um recap geral, assim, né? Sobre o que seria a relação terapêutica. Fala de relação terapêutica e outras abordagens e tudo mais. E aí, em específico para TCC, terapia do esquema, terapia comportamental dialética. E aí depois vai para a relação terapêutica. Você tirou meu print. Você viu, Maria? Enfim. Então, e aí vai também uma parte da relação terapêutica na prática clínica, né? Então, como construir uma relação terapêutica, como fazer uma relação terapêutica online, né? Na telinha aqui da webcam. Enfim, com jovens também, que é algo bem complexo, adolescentes, casais e família, e para transtornos específicos, tipo transtorno de ansiedade, humor, enfim, traumas, no processo de luto, enfim, internações. Então ele vai adotando em vários contextos da relação terapêutica. Então é um livro bem interessante para vocês verem, né? Eu acho que é bem legal. Inclusive novíssimo, né? Em janeiro de 2024. Bem, e uma definição para relação terapêutica. Basicamente é um conceito multifacetado, com vários conceitos da psicologia, né? Que inclui os sentimentos e atitudes que o terapeuta e o paciente, então tem o terapeuta e o paciente, tem uma relação ao outro e de maneira como eles são expressos, tá? E a gente tem um modelo tripartido, que é basicamente aliança, transferência e relação real. E aqui eu vou ser bem breve, tá, gente? Quando a gente fala sobre aliança, é basicamente a parte consciente do contato psicoterapêutico e define a habilidade do paciente e do terapeuta de trabalharem juntos de forma ativa e colaborativa para a obtenção de resultados almejados. Também está muito relacionado à criação consensual de objetivos e tarefas, né? A gente sabe que na TCC a gente tem muita questão, né, dos objetivos da terapia, e esses objetivos não é o terapeuta que vê o que é melhor para o paciente, não, é tudo construído juntos, né? E as tarefas, as agendas das sessões são todas construídas juntos de forma colaborativa, então isso está muito relacionado à relação terapêutica. Também temos a transferência. Você fala, meu Deus do céu, Freud aqui? Calma, agora eu vou fazer uma releitura da transferência aplicado a TCC. É bem interessante, né? E também vai pegar um ponto da transferência, contra a transferência. O autor desse livro, esse livro laranja, ele vai trazendo que a transferência, traduzindo um pouco para TCC, é um fenômeno que compreende o conjunto de crenças e esquemas centrais disfuncionais do paciente. Aí ele também vai adicionar, e do terapeuta também, que vão interferir nessa relação terapêutica, né? De modo de criar resistência ao processo terapêutico, com a repetição de conflitos que aconteceram no passado, né? Pregressos do paciente, vivenciados com pessoas significativas da sua história, bem como de suas respectivas respostas de enfrentamento. Eu achei bem interessante que ele vai dar um exemplo aqui também de um processo de transferência. Eu acho que vai dar tempo. Eu creio que vai dar tempo. Que tem alguns pontos a se considerar. Eu queria que vocês identificassem também. Olha só, ele vai trabalhar várias questões. São as crenças, os estilos de enfrentamento e tudo mais. Alguém quer falar isso aqui? Se qualquer coisa eu falo também, pode ser. Gente, tá fazendo sentido colocar esses diálogos? Não sei, se ficar meio maçante também, a gente pode pular. Enfim, ele vai pegando
um caso de um caso clínico, né, e tudo mais, de um paciente que tem problemas familiares crônicos e histórico de abandono e abuso sexual, fica inseguro em relação terapêutica. E ela vai colocando várias questões. Eu acho que, devido ao tempo, eu vou pular essa parte, pode ser? E ali vocês podem ver que ele vai trabalhar todas as crenças, estilos de enfrentamento do paciente. E aí o clínico vai trabalhando essa questão da relação terapêutica e ajuda o paciente a corrigir essas distorções, né? Então acho que vale também depois vocês darem uma olhadinha, que eu acho que vai ficar bem interessante, tá? E também temos a relação real, que é o conjunto de crenças, percepções e reações realistas do paciente e do terapeuta em sua relação, incluindo a expressão de sentimentos autênticos, gostar e respeitar e confiar no outro. Basicamente, esse modelo tripartido, eles estão muito relacionados um com o outro, né? Aliança, transferência e relação real. Tudo isso contribuindo ali para que a terapia realmente se desenvolva. Tudo bem? E assim a gente já pode ir para o roleplay, que a gente vai colocar em prática também esses conceitos que a gente trabalhou hoje e nos outros dias. Vamos lá, então. A gente vai agora ensinar para vocês, eu e a Nathalie. Eu vou pedir para a Nathalie explicar brevemente o caso para vocês antes de começar a nossa encenação, no nosso roleplay, para vocês entenderem o contexto, né? Porque lembra que a gente, desde o primeiro dia de aula, do encontro aqui com vocês, a gente começou falando de como faz a anamnese, como a gente coleta dados. Então, a gente já vai pressupor aqui que essas etapas já passaram. A gente já fez a anamnese com a cliente, já conhece a história dela, e a conceitualização cognitiva já está ali elaborada, ainda, né, sempre como a gente já falou em momentos anteriores, é uma construção, é um processo. Então, nunca vai ser definitiva. No decorrer da terapia, a gente pode acrescentar, modificar, levantar outras hipóteses e sempre confirmando com o nosso ou a nossa cliente. Então, é mais ou menos isso, em que pé estamos nesse caso que a gente trouxe aqui para vocês. Lembrando que é totalmente fictício, a Nathalie é a autora deste caso, e a gente vai trazer aqui para vocês entenderem, e ela vai dar um panorama geral. Bom, pessoal, eu não sou mais a Nathalie, agora eu sou a professora Thelma, tenho 37 anos, terminei um relacionamento de 20 anos, com o primeiro namorado, a primeira pessoa, casou, e ela é a filha mais velha de 3 irmãos, a Renata e o Alexandre. E ela sempre foi essa pessoa que todo mundo vem para poder cuidar, sabe? Porque a Thelminha sempre fala assim, a Thelminha é um doce de pessoa, sabe? Nossa, que docinho, muito boazinha, a Thelminha é prestativa. Então, é essa pessoa que tá nesse lugar muito triste de divórcio, eu vou ler aqui para poder não me perder. E a Thelma, ela chegou na terapia encaminhada do psiquiatra porque ela estava abrindo um quadro depressivo depois desse término, desse divórcio, né? Desse relacionamento, porque ela falou que ela fez tudo por essa pessoa, ela faz tudo por todo mundo. E se esse tudo que ela fez não foi suficiente para manter esse relacionamento, então como que é essa dinâmica de amor, sabe? Como que ela sempre se coloca nesse lugar de que o amor a gente tem que se sacrificar mesmo, né? E então ela entende amor como se doar. Então vamos entender um pouco como que isso se reflete no dia a dia da Thelminha. Vamos lá. Então agora, a partir de agora, eu vou estar no papel de terapeuta da Thelma e a Nathalie, como ela falou, como a paciente cliente, tá bom? A Thelma. Então vamos começar. Oi, Thelma, que bom estar com você aqui hoje, mais uma vez. E para começar, eu queria entender como que você está, como foi a sua semana, como você avalia o seu humor nessa semana que se passou, numa escala de 0 a 10, sendo 10 sempre mais próximo de que você estava feliz, muito bem, e o 0 já não estava tão bem assim. Qual é a nota que você dá para essa semana que passou? Como que você está? Ai, Thelma, fim de ano, né? Fim de ano para professor é enlouquecedor. Tem as festividades, tem que finalizar a nota, tem festividade da igreja que eu te falei, tem a festividade da escola, que, né, professora tem as habilidades, né, não sei que se isso é minha bênção, se isso é minha maldição, mas
Enfim, tá cansativo, mas eu acho que assim, já tive pior, sabe? Um 7. 7. Sim, imagino. Realmente, né, as coisas ao nosso redor, as situações, vão com certeza influenciar o seu humor, como a gente também já conversou em momentos anteriores, o quanto que as situações vão influenciar em como a gente se sente, como a gente pensa, como a gente se comporta. Mas que bom que mesmo em meio a essa correria toda, você está separando esse tempo aqui para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho juntas. Bom, eu queria propor hoje para a gente falar um pouco do diagrama de uma conceitualização cognitiva, como eu já te expliquei em outros momentos, quando a gente estava lá inicialmente falando sobre como funciona o meu trabalho, como funciona a terapia cognitivo-comportamental. A gente conceitua cada caso para entender como você funciona, quais são seus pensamentos mais recorrentes, seus comportamentos, enfim, tudo isso que a gente já conversou um pouco anteriormente. E hoje eu queria começar a compartilhar com você uma parte de algumas situações que eu observei, de algumas coisas que foram um pouco mais recorrentes. Eu queria saber se você concorda, se a gente pode falar sobre isso hoje, porque eu gostaria muito de te mostrar, para saber se eu estou ali compreendendo certinho o seu caso, se eu estou ali, enfim, conseguindo realmente captar as coisas que você traz para mim. Tudo bem. Então, eu vou compartilhar a minha tela com você, para a gente ver juntas essa conceitualização que eu te contei. Deixa eu ver aqui. Ih, meu Deus. Peraí, gente. Então, tá. Agora vai, gente. Só um minutinho. Você tá vendo, Thelma? Ainda não. Ainda não? E agora, sim? Sim, tô conseguindo ver. Ah, então tá bom. Vamos lá. Eu aqui separei, a partir do que você me trouxe, é claro, 3 situações que eu vi ali, algumas questões que eu vou aqui conversar com você e a gente vai observar juntos, tudo bem? Tudo bem. Então, tá, vamos lá. A primeira situação foi quando você me trouxe o dia que a coordenadora pedagógica da escola pediu para que você ajudasse uma nova professora a acessar o sistema da escola. E você me trouxe um pensamento, como a gente já falou sobre o pensamento automático, aquele pensamento que vem ali meio espontâneo, sem você pensar muito, sem você ficar analisando muito, avaliando muito, ele só vem. O primeiro pensamento, um dos primeiros pensamentos que vem, avaliativos. Aí você me trouxe que você disse que estava cansada, mas mesmo assim você precisa ajudar, senão você vai perder seu emprego. Foi isso mesmo que você pensou? Nossa, Isa, nesse dia eu realmente, assim, tava por aqui de coisas. Foi na semana que eu voltei a morar com a minha mãe, né, depois do fim do relacionamento. E eu pensei, se eu perder esse emprego, acabou pra mim. Então, realmente, fez sentido. E eu precisava manter, mesmo eu não estando bem e estressada por aqui, eu acho que faz bastante sentido essa visão da Thelma boazinha. Que às vezes é isso que me segura, sabe? Que as pessoas podem contar comigo. Entendi. Mas aí você me trouxe aqui também, vamos dar continuidade, depois a gente vai falando um pouquinho mais no geral, tudo bem? Tudo bem. Quando eu te perguntei, quando a gente começou a questionar esse pensamento, você me trouxe que isso significava que você é boazinha demais. Foi isso que pensar sobre isso, estar nessa situação significou para você? Foi, porque apesar de ser um valor para mim, sabe, ser boa para as pessoas, a gente já comentou sobre valores e objetivos lá no começo, e eu te trouxe que é um valor para mim ser boa para as pessoas, mas assim, até que ponto, sabe? Então, eu acho que faz sentido esse boazinha nessa sentido mais pejorativo, porque passa do limite, sabe? As pessoas não sabem. Ai, eu nem te falei, Isa, mas ontem a Renata, minha irmã, chegou, né? E mais nova. Renata é adorada aqui. Renata nem sabe que minha mãe tá doente. A Renata tem carro. A Renata tava aqui, descansada, porque dormiu a tarde toda. Eu cheguei do trabalho, quem teve que levar minha mãe na consulta? Thelma. E é sempre assim. Então, assim, essa visão de Thelma boazinha tá... Entendi. Vamos continuando.
Sim, vamos falar um pouco sobre isso depois. E você também, relacionado a essa situação, você se sentiu estressada. Foi isso, certo? Foi. E no comportamento, você aceitou, você disse sim, mesmo estando exausta, e ajudou a professora. Claro. Eu nem consigo imaginar outra coisa que eu pudesse fazer, mesmo assim, eu sabendo disso tudo, sabe? Não sei o que eu faria além de aceitar minha coordenadora. Sim, entendo. É uma situação realmente desafiadora, mas a gente pode trabalhar isso mais para frente. Vamos seguindo agora para a segunda situação. Quando você chegou na casa dos seus pais após um dia de trabalho, e você se depara com coisas no seu quarto que estão fora do lugar. Aí você logo pensou, isso que dá voltar a morar com os pais, não tenho mais privacidade. Foi isso que aconteceu? Foi. E isso, quando eu indaguei, você disse que significa que você, esse pensamento, né, pensar, estar nessa situação, significa que você é um fracasso. Sim, porque, pensa comigo, 37 anos, fim de um relacionamento de 20 anos, sem filho, sem nada, agora poderia ficar sem emprego, na mesma cidade, morando com os pais, então, me senti um fracasso, um trapo. E ainda assim, os meus livros favoritos da minha estante, minha mãe trocou para poder colocar a porcaria do abajur, que nem é meu. Entendo. É uma situação... Não é meu, né? Agora é deles também. Sim. É uma situação que a gente pode também pensar mais à frente, algumas estratégias para a gente lidar melhor quando você se depara com essa situação de, enfim, os seus pais acabam fazendo algo que você não concorda. A gente pode trabalhar isso também. E a emoção, você ficou triste com o que aconteceu, e o comportamento, vamos lá, foi você ignorar o que aconteceu e fingiu também que nada aconteceu. Não falou com seus pais, não procurou saber o motivo que os levaram a fazer isso, você simplesmente ignorou, foi isso? Sim, e sabe o que é interessante? Eu reclamei dessa situação com você porque eu voltei a morar com eles. Então eu reclamei e eu aceitei porque, teoricamente, é a casa deles, né? Sim. Mas eu tô lembrando aqui que quando eu morava com o Eduardo, meu ex-marido, a minha mãe também chegava lá em casa e mudava tudo de lugar. E eu aceitava. Então, de uma forma ou de outra, eu sempre dei essa liberdade pra eles, sabe? Entendo. Sim. Realmente, é uma coisa que vem, pelo que você me conta, que já está há algum tempo acontecendo na sua vida e que a gente também precisa, ou você, como você já traz aqui, essa necessidade de fazer algo diferente. Mas vamos prosseguir. A terceira situação foi você planejar as aulas da sua turma, das turmas que você dá aula, e acabou que você lembrou que você tinha muitas tarefas para fazer e já estava muito tarde. Aí você logo pensou, não vou dar conta. E o significado disso é, eu sou um fracasso. Assim como na outra situação você também se sentiu um fracasso. Para você pensou isso e você deu esse significado, que essa situação, esse pensamento significa que você é um fracasso. Já a emoção, você se sentiu muito ansiosa. Foi isso mesmo que aconteceu? Isso que foi se desencadeando? Você lembra dessa situação? Com certeza. Mas é claro que eu sou um fracasso. Eu não consigo fazer o básico que uma professora tem que fazer, que é planejar a aula. Mas você falou ali também tem um outro aspecto, vamos prestar atenção. Que você falou que ainda tinha muitas tarefas para fazer naquele dia, já estava tarde. Você se lembra por que tinha muitas tarefas? Eram só as suas aulas ou tinha mais algumas? Eu acho que foi perto do Dia das Crianças. Então, eu estava envolvida, eu dou aula no Fundamental 2, né? Eu estava envolvida nas atividades do circuito da criança, do maternal, do jardim, do fundamental, da igreja, e ainda tinha que levar minha mãe na consulta. E no Pilates, todo dia de noite. E todas essas tarefas só tinham você para fazer? O Alexandre estava em casa, né? Porque ele trabalha embarcado, meu irmão. Ele poderia fazer, mas minha mãe fala que ele está cansado. Entendi. Mas você não conseguiu chegar a nenhuma dessas pessoas para perguntar? Não. Sim. Também é algo que a gente precisa também pensar por esse lado, falar sobre isso, trabalhar nisso. E aí, para finalizar essa parte aqui, o seu comportamento foi começar a chorar
e depois dessa crise de choro, diante dessa situação, que tinha muitas tarefas, você continuou a fazer, mas mal conseguiu dormir porque você precisou terminar o que tinha que fazer. Sim, nossa, fiquei até 4 da manhã. Eu tenho que levantar 5 para poder pegar a van, né? Sim, entendi. Bom, a gente que eu já terminei de comentar com você todas as coisas que eu anotei durante esse período que a gente está aqui em terapia, eu gostaria de saber de você, se você consegue enxergar algum padrão, alguma coisa que sempre se repete diante dessas situações. Não sei. Eu acho que o fracasso. Sempre o fracasso, sempre dando errado as coisas, né? Você acredita que alguma outra coisa tem ali em comum? A situação de você, de repente, não falar, não comunicar quando algo não vai bem para você? Sinceramente, Isa, eu acho que é em vão, sabe? Eles sempre vão olhar para mim como a Thelminha que faz as coisas. Então, eu preciso fazer. Não tem outra pessoa para levar minha mãe na consulta. Como é quem você é se eu não... Que tipo de filho eu vou ser se eu não fizer isso por ela, sabe? Entendo. E você acredita que essa situação, como a gente já conversou em outra ocasião, logo que você chegou com essa demanda para mim, você acredita que isso precisa mudar, ou você acha que não, que vai ter que continuar como está porque você não tem outra rede de apoio, ou você acha que é possível ainda a mudança? Partindo de você, olhando para você, Thelma. Isa, eu acho que se eu continuar assim, eu vou transbordar, e não de um jeito bom, sabe? Eu vou explodir. Transbordar não, vou explodir. Porque eu sinto que nem ser uma filha boa eu tô conseguindo ser. Por mais que eu sempre falo sim, eu sou a única que se estressa, sabe? Eu sou a única que briga com a minha mãe, sou a única que briga com meu pai. Porque eu tô sempre aqui. A Renata não, a Renata tá longe, o Alexandre tá longe. Então eles não têm tempo de brigar com os meus pais. Então nem uma filha boa eu tô conseguindo ser, mesmo falando sim pra tudo. Entendi. Mas como é que eu vou amar alguém se eu não tiver presente, sabe? Se eu não for prestativa. Sim. Mas a gente pode também pensar, como você falou, que para você já tá a ponto de sucumbir. Então, você acredita que a gente pode analisar, assim, futuramente, o prós e contras de você continuar nessa situação? Para a gente pensar o que vale mais a pena? Como que a gente pode resolver isso? Pode ser. Até porque eu estava pensando aqui, não existe, não sei, ter dito tanto sim para o Eduardo, não teve ele comigo. Então, talvez dizer sim sempre não seja a melhor forma de amar ou a única forma de amar. Mas a gente tem que aprender um novo jeito de amar. Você me ajuda? Isso é algo muito importante, a gente pode sim trabalhar. E a gente pode fazer isso logo pensando, já que você no plano de ação anterior, você teve algumas dificuldades que você não conseguiu, né? Você me contou, você não conseguiu fazer tudo, que foi em relação a não dizer, ou melhor, acabou dizendo sim para algo que era negociável para você, que era a atividade do dia das crianças, não, perdão, do dia da confraternização da escola lá que você trabalha, no encerramento da escola, e que você não podia deixar de ir, e mesmo assim você acabou dizendo sim. Mas eu lembro que você me falou também que você conseguiu pedir ajuda, foi isso? Ah, sim, do plano de ação dessa semana que eu te mandei no WhatsApp. Sim. O que acontece? Eu tinha, como eu te falei, né, a confraternização da escola e da igreja no mesmo dia. E como eu tenho essas habilidades para poder montar a festinha, para fazer o arco de bola, essas coisas sempre me chamam. E aí era no mesmo dia. E eu já fiz isso de me dividir, na quadrilha, por exemplo, da igreja e da escola, eu me dividi. E foi muito desgastante. Então, dessa vez, eu precisava dizer não, mas eu não consegui, porque foi a comunidade que eu cresci. Então, eu pedi ajuda para um amigo, que também é bom nessas coisas. Pelo menos isso, né? Eu não disse não, mas acho que eu tô no caminho.
Sim. Então, isso é muito importante a gente reconhecer. Porque, como eu te falei em outro momento, você já está dessa forma, já tem essa tendência de sempre aceitar as coisas, como a gente viu ali em algumas situações. Você tem dificuldades, às vezes, para comunicar quando algo não te atende. Então, isso é uma coisa que vem com você há muitos anos, tá certa? Desde sempre, porque era eu que cuidava de todo mundo lá em casa. Mesmo. Sim. Teve uma vez, Isa, que eu tava doente. E minha irmã também tava. Quem tava cuidando dela? Eu. Sim. E dessa forma, você também me disse que agora você conseguiu pedir ajuda. Então, você acredita que é uma coisa que você pode dar crédito a si mesmo, como a gente já falou em outras situações? E às vezes a gente focar tanto naquilo que deu errado, mas a gente esquece de ver aquilo que, de repente, possivelmente a gente fez mais próximo do nosso objetivo, que é você conseguir se livrar um pouco dessa sobrecarga e etc. Você acredita que isso é um ponto positivo? Eu acho que sim. Então, isso é muito bom. E isso é uma coisa que é bom a gente sempre reforçar, né? Porque a gente tem a tendência a esquecer. Então, da próxima vez, você olha para a situação, por mais que você não conseguiu dizer não, já é um passo importante. Bom, você me disse também em relação às formas ali que você falou de amar, que você acredita que nem sempre dizer sim é uma forma de amar. Certo? Pelo que eu percebi, né? Não manteve meu ex-marido. Sim. Eu sei que ajudar as pessoas para você é um valor para você, certo? Com certeza. E realmente não é algo que a terapia aqui tem o objetivo de mudar isso para você. A gente com certeza vai trabalhar ainda pensando naquilo que é importante para você. Mas eu gostaria de propor para a gente refletir, para você refletir durante essa semana, e você listar quais são as outras formas que você demonstra amor pelas pessoas, que não seja também só o ajudar. Você consegue fazer isso? Consigo. Mas eu fico pensando que, às vezes, eles estão tão acostumados com essa Thelma que está sempre ajudando, e se eles não reconhecerem que eu estou amando eles de outras formas? Eu entendo. A gente pode, depois, em outro momento, de repente, na próxima sessão, a gente trabalhar essa questão de tentar ser o mais assertiva possível na sua comunicação e tudo mais. Porém, você tem que pensar, você precisa, de repente, avaliar isso. Será que você tem responsabilidade sobre o outro? O que você acredita nisso? Você tem responsabilidade sobre o outro? Entender uma coisa, porque eu entendo que eu não tenho controle sobre como o outro se sente, tenho responsabilidade como eu vou agir. Eu já li isso, mas na prática é tão difícil quando Sim, com certeza. As pessoas não reconhecem quando a gente ama, né? Sim, com certeza. Mas é algo que a gente pode ir trabalhando, de pensar também o que é importante para você, Thelma. O que é importante, como que você se sente ali na situação. Se a gente pode fazer isso? Pode. Olhar um pouquinho mais para você? Pode, até estranho, mas pode. Então tá bom. Então fica assim e para você fazer isso em casa, tá bom? E qualquer coisa é só me chamar. Pronto, gente, já saímos de personagem. A gente não fez uma sessão completa, foi só alguns detalhes, só um recorte para a gente lembrar de alguns pontos importantes da sessão, do minicurso. Tadinha da Thelma, né, gente? Coitada. Quando eu escrevi ela, me deu uma dor no coração, coitada. Muito bom, gente. Arrasaram. Muito bom, excelente. Perfeito. Nossa, gente, que atuação. Meu Deus do céu. Arrasou, Nathalie, na condução, da criação da história também, no enredo. Isa também, na condução. Gente, vocês não têm ideia como é difícil fazer isso. De você muito. A gente acabou agora falando aqui nos bastidores, acabei que na hora, por conta, enfim, do tempo dessa questão de pensar em tudo isso, era para ter feito a revisão do plano de ação no começo, né? Só que acabou que a gente, falando as coisas, pensando já logo em chegar no ponto certo, eu acabei colocando mais pro final, mas correto a gente fazer no começo, tá? Perfeito.
Gente, se alguém tiver alguma dúvida também, eu vou aproveitar e já vou fazer um encerramento também, tá? Se alguém tiver uma consideração, já aproveita. E aproveita também, a Ellen colocou agora nos comentários o link de presença, então acessem lá. É muito importante, respondam com calma também, porque eu acho que o feedback é muito importante. Queria saber muito também o feedback de vocês que vocês acharam do roleplay, se fez sentido, se não fez. Queria também saber dos exemplos que eu coloquei na aula, se essa coisa de fazer o diálogo de uma pessoa ler, outra depois a gente comentar, se faz sentido, se for legal também. Podem ser bem sincerões, não sem nenhum problema, porque a gente tá aqui pra melhorar também. O Thiago falou, isso mostra que mesmo que nos planejamos, as coisas podem não ser como a gente esperava, realmente. A gente tá aproveitando o gancho também, gente, eu comentei, né, como isso aqui é difícil, mas é muito difícil mesmo. Se é difícil fazer uma apresentação que já tá totalmente estruturada, tudo certinho, você encenar e você simular que tá atendendo, te coloca numa posição de vulnerabilidade, assim, é impressionante. Então, assim, eu só tenho elogios mesmo, porque foi feito aqui. Caramba, eu não falei o código da aula-chave, meu Deus. Só um minuto, gente. Eu simplesmente esqueci de falar o código da palavra-chave. Só um minuto. O código é empirismo, gente. Empirismo, tá bom? Tantas coisas, tantas emoções que esqueci da palavra-chave. Mas a palavra-chave é empirismo. Show? Achei que ia ser atuação. Fica mais fácil uma palavra sem tio, sem ser cedilha, fica mais tranquilo também. E também aproveitando, a Ellen colocou pra gente outro forms que é sobre sugestões de próximos temas, que a gente vai fazer novos grupos de estudos, né, se der tudo certo. Estamos encerrando nosso semestre por aqui, depois vai ficar pro ano que vem. E a gente tá planejando o que a gente vai fazer, o que vocês querem, e a gente se preocupa muito, principalmente com vocês. Vocês que estão hoje aqui, a gente se preocupa de verdade com vocês, porque são vocês que assistem, né? Então, as pessoas mais importantes para saber a opinião são vocês que ficaram até aqui. Então, a gente perguntou na última aula, né, sobre os temas. A gente até colocou esses temas pré-pontos, né, que foram temas que as pessoas comentaram na última aula. E também, se tiverem outros temas, olha, eu queria muito saber sobre isso, pode colocar lá no form, que a gente vai pensar com carinho e ver como a gente pode adequar melhor, tá bom? Não, foi divulgado. Perfeito, a opinião de vocês é muito importante. Então, gente, eu queria agradecer toda a organização desse grupo de estudos de ensino, que foram ali, né, 3 encontros e tipo, tem toda uma administração antes desse grupo de estudos, de você planejar, ver os temas, o que é importante, o que não é, o que a gente coloca e não coloca, os temas que colocar, as referências que utilizar. Então, também agradecer a Isa e a Mari, que fizeram o primeiro encontro também sobre o basicão que a pessoa precisa saber antes de fazer a anamnese, que é algo bem complexo. Também teve o outro encontro, que foi a Nath Gomes, né, que não tá aqui, mas também fez o panorama geral. A aula é difícil, porque você tem que dar um panorama geral, ao mesmo tempo ser aprofundado. Então, assim, muito complexo dar uma aula assim, né? A Nath tá aí. Oi, Nath. Então, também te agradecer aí publicamente pela aula que você deu pra gente, né? Depois o roleplay também. Totalmente improvisado aquele roleplay, assim, foi uma doideira, né? Espero que vocês tenham gostado também, né? Hoje a Isa e a Nath também fizeram um trabalho incrível, porque eu já falei assim, é muito difícil fazer roleplay, gente, vocês têm ideia. E eu acho que tem que ser muito valorizado isso, né? Se te coloca numa posição bem complexa. Então, agradecer demais a equipe de ensino, né? Todo mundo aqui no ensino, a Tora, a Ellen, a Estela. Esqueci de alguém, gente? Nath, me ajuda, Isa também. A Mari também, a Nath agradecendo o primeiro encontro. Enfim, todo o pessoal de ensino aqui que se mobilizou para isso. Pessoal do marketing também, que sem o marketing vocês não estariam aqui. Sem o marketing vocês não estariam aqui, né? Então, a criação de stories, avisar os stories, enfim, a criação dos posts, os textos também nos grupos, avisando, as artes dos grupos também. Então, assim, toda a questão do marketing é fundamental para isso. Então, a equipe sempre muito unida, e toda a equipe em geral da TCC, acho que é muito gratificante ver quando a gente está produzindo um bom trabalho, tentando fazer da forma mais acessível possível.
Não é fácil estar aqui, não é fácil montar uma aula, final de período também, tá todo mundo aqui já de saco cheio, não aguentando mais. Então, assim, não é fácil estar aqui, né? Que o Thiago até mandou essa, pô, tô cansado, mas tô aqui também. Agradeço demais o Thiago também, que iniciou essa liga com a gente. Acho que não tem como essa liga tá aqui de pé também. Acho que grande parte do Thiago ali tem nos ajudado, né? E também só agradecer, em linhas gerais, assim, acho que a liga, porque eu diria assim, que a liga também é um conjunto de grandes amigos, né? Que foram lá, se juntaram e fazem esse trabalho incrível acontecer. Acho que a amizade que a gente tem é algo que não tem dinheiro que compre, não tem, enfim, projetos que compre. Acho que isso é algo muito raro, assim, e gosto muito de estar nessa liga, que o vínculo que a gente criou também, o trabalho que a gente tem produzido também, acho que é incrível, assim. Então, agradecer só de coração, acho que é muito importante. Às vezes a gente fala muito, né, tem muitas demandas e não tem um momento, assim, pra agradecer, assim. Então, acho que esse é um momento muito importante, tá bom? Obrigado, gente. Se a gente tiver mais um ponto também, já, qualquer coisa... Gente, obrigado pelas mensagens. Show, gente. Então, vou encerrando a gravação aqui.